Você colocaria agulhas sem procedência na sua pele? Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai assistir conteúdo sobre ciência, mercado, indústria, técnica, tecnologia e estética integrativa. Mas, antes de aprendermos mais conteúdos, já se inscreve aqui no canal, porque você aprende sempre muito mais do que técnica. A verdade é que quando a gente fala sobre micropigmentação, a maioria dos profissionais se preocupam muito com técnica, pigmento, se é fio ou se é sombra, enfim, falando tecnicamente. Mas a verdade é que existe algo que é extremamente importante, sim, muito mais importante do que a técnica bem executada, a segurança da sua cliente. E aí a gente entra num assunto que gera grande dúvida. Qual a diferença de uma agulha de tebor e dermógrafo com e sem Anvisa? Será que é realmente apenas burocracia? Será que muda alguma coisa na prática? Ou será que isso pode impactar profundamente nos riscos da saúde da sua cliente? Quando um produto passa por uma regularização sanitária, na verdade, ele passa por uma série de exigências relacionadas à fabricação, rastreabilidade, esterilidade, qualidade dos materiais e também o controle do processo produtivo. Produtos utilizados em procedimentos invasivos devem seguir requisitos específicos de segurança sanitária. Ou seja, a Anvisa ela não avalia apenas a agulha em si, o visual dela, mas tudo que envolve a questão de como é fabricado, quem fabrica, quais são os materiais utilizados para isso, o controle de qualidade, como é feita essa esterilização, porque existem diversas formas de esterilização e cada uma deve seguir especificamente para cada tipo de material. A embalagem que também influencia nesse tipo de esterilização, se ela é feita de plástico, se ela é envasada num vidro, e também a rastreabilidade. Nas fábricas regularizadas existe um protocolo rigoroso. Normalmente o que ocorre? Primeiro, a seleção da matéria-prima, onde o aço especificamente utilizado deve seguir um padrão para esse tipo de material para ser esterilizado. Segundo, é a produção controlada. A fabricação acontece em ambientes completamente isolados e controlados para diminuir qualquer tipo de risco de contaminação. Para vocês terem uma ideia, você não pode nem ter a sua barba longa para entrar nesses locais. Geralmente, quando tem uma barba mais avantajada e, por exemplo, a gente quer ir lá entrar na fábrica para poder fazer um conhecimento do local, precisa cobrir até a região para não ter risco de cair nenhuma quantidade mínima, nenhum fio de cabelo de barba ali. Então, é totalmente ali, precisam colocar o equipamento ali de isolamento de infecções. Então, coloca uma touca para barba também, um jaleco descartável. Tudo precisa ser bem protegido para que não caia nada e não contamine o local. Além disso, você tem até no local, é muito legal, e geralmente são duas portas para entrar, para não ter risco de contaminação, né? Então você entra por uma porta e tem uma segunda porta para entrar no local. O terceiro é a esterilização. Embora as pessoas achem que tudo é esterilizado ao mesmo tempo, não. As agulhas são esterilizadas antes de serem embaladas. Cartuchos e agulhas descartáveis são fornecidas estéreis, porque sim, cada unidade é embalada individualmente. Embora a gente receba ali, né, uma grande quantidade na caixinha, cada uma feita individualmente para depois elas se unirem ali para colocar na caixa. O quinto é o teste de qualidade. São realizados os controles para verificar a esterilidade, a integridade e também o seu funcionamento. Porque o que acontece? Por mais que é feito ali minuciosamente cada agulha, né, a gente percebe que nas fábricas, de forma geral, tem um ampliamento da imagem numa televisão. Imagina que tem uma televisão ali. E aí, para manusear isso, para montar essas agulhas, sim, as agulhas são montadas por humanos, tá? Não é por máquina. Então, ali é tudo feito muito manual. Porém, o que acontece é que aí precisa ter uma prova prática ali, ampliada na televisão, de que elas estão certinhas, porque visualmente falando, como elas são muito pequenas as agulhas, pode ser que você olhe e tá tudo perfeito, não tem nada torto, e aí quando você amplia na imagem,
você consegue perceber se a distância entre uma agulha e outra, caso sejam várias agulhas ali enfileiradas num único cartucho, você percebe se a distância está igualzinha uma com a outra, se elas estão tortas, né? Se a fiação foi bem feita. Então, mesmo depois de montar ela por completo, ainda assim elas podem ser descartadas. Muitas vezes os profissionais acham que as agulhas individuais, sem terem sido montadas antes, é ali que já começa o descarte do que está torto, do que não foi tão bem afiado, e na verdade não. Isso também pode acontecer no final de todo o processo de montagem da agulha. O sexto é a rastreabilidade. Existe o lote, o fabricante e a documentação. Porque se acontece qualquer problema, é possível rastrear a sua origem. Você percebe que na embalagem de cada agulha que tem Anvisa, existe um código ali, né? Uma data. Então, ali a gente consegue ver o que aconteceu naquele lote, caso ocorra algum problema durante o procedimento. Essa agulha aqui, ela veio meio solta. Quando eu coloco no meu dermógrafo, ela escapa. Ou, dessa vez, eu percebi que esse lote, ele não veio muito bem afiado. Então é possível ver em qual lote aconteceu isso. E aí, o que acontece com as agulhas sem Anvisa? Que a gente sabe que a maior parte dos profissionais de micropigmentação usam a agulha sem Anvisa, porque ela é infinitamente mais barata. Sim, a gente sabe que o nosso lucro na micropigmentação é muito grande, é maior do que inúmeros outros procedimentos que tem dentro da área da estética de forma geral. Uma agulha a gente paga no mais caro, talvez, sei lá, R$30, né? Sendo que um lucro mínimo ali, a gente pode colocar de R$600, R$800 num procedimento. Então o lucro é alto, o material de agulha é o mais barato que tem, que na maioria das vezes eles usam esses materiais ainda mais baratos, sem levar em consideração o risco que acontece. E falando sobre isso, primeiro a gente precisa entender uma coisa muito importante. É importante colocar aqui que nem toda agulha que não tem Anvisa ela está contaminada. Mas o problema é, você não tem garantia de nada. Visivelmente, não tem como você saber, enxergar e comprovar isso. Porque você não sabe aonde ela foi produzida, e em quais condições ela foi produzida, qual o material que foi utilizado, se realmente ela foi esterilizada, porque algumas agulhas sem Anvisa, elas vêm ali no marcador que foi esterilizada, raios gama geralmente, mas não tem como você comprovar se a rastreabilidade foi comprovada e se existe o controle de qualidade, que vai falar sobre todos esses assuntos que nós falamos sobre a qualidade e tudo mais das agulhas que têm Anvisa. E aí, quando não existe um controle sanitário, aumentam os riscos, porque daí pode ter falha na esterilidade, uma contaminação cruzada. Vocês sabiam que sobre contaminação cruzada já foi comprovado que algumas agulhas sem Anvisa, como eu disse, não estou generalizando, mas já foram pegas algumas agulhas sem Anvisa nas agulhas de Tebori e também de dermógrafo. Olhando ali no microscópio, encontraram sangue seco, porque como é feito manualmente, pode ser que a pessoa se perfure durante esse processo de colocação no cartucho. E também fezes de rato. Então você imagina essa contaminação colocada dentro da pele da cliente. Não tem como a gente comprovar nada, ninguém ali olhou, né, validou como estava aquilo. Visualmente está perfeito. E aí também entram os materiais inadequados, os defeitos de fabricação, porque tem uma oscilação entre uma agulha e outra sobre a questão, porque daí existe uma oscilação entre a distância das agulhas quando são em trio, em quatro, e também a afiação delas. E assim, as lesões desnecessárias na pele, porque se uma agulha não está bem lapidada na questão do corte, você tem mais ferimento do que a implantação de pigmento. Além disso, os órgãos sanitários identificam frequentemente nos materiais sem Anvisa irregulares. Além disso, os órgãos sanitários frequentemente identificam irregularidades nesses materiais, sobre contaminação, sobre má qualidade, sobre inúmeros fatores que atrapalham o procedimento de micropigmentação e que podem sim trazer danos à saúde da cliente. E eu sei que muitas vezes o profissional fala: eu trabalho há anos na área, eu nunca tive problema, eu nunca vi ninguém falar que teve problema. Mas na verdade, falando sobre biossegurança, não funciona bem assim. Muitas coisas não são visíveis aos nossos olhos, porque você não mede segurança pelo que já aconteceu. Você mede pela capacidade de prevenir o que pode acontecer. A legislação sanitária exige que nós utilizemos os produtos regularizados e que a gente também
possa fazer o protocolo de biossegurança em todos os nossos atendimentos. Não existe nada relacionado a e se nunca aconteceu eu posso fazer. Não, é uma regra sanitária. Muitos profissionais investem rios de dinheiro em marketing, em impulsionamentos, em aparecer no Instagram, o melhor curso, mas esquecem também que a confiança da cliente é construída através disso também, que é a segurança que você traz sobre a saúde dela. Quando você utiliza produtos regularizados, você também está transmitindo para ela a segurança em relação ao seu profissionalismo, à sua credibilidade, ao respeito da saúde da sua cliente. E resumindo, uma agulha regularizada não é apenas uma agulha. Ela representa o controle da fabricação, a esterilidade validada, a rastreabilidade, a segurança sanitária e o compromisso com a saúde da sua cliente. E a verdade é que algumas clientes sim, elas pesquisam antes todos os materiais e até perguntam se você usa tal material. Mas também pode acontecer de uma cliente nunca perguntar qual é o material que você está utilizando. Mas ela espera que você, como profissional, tenha feito a melhor escolha por ela. Porque na verdade, que quando uma cliente confia o rosto dela, que é toda a parte de autoestima em você, ela está confiando muito além de um simples procedimento a ser realizado. Ela está confiando a própria saúde. A verdade é que um grande profissional não é reconhecido apenas pelo serviço que ele entrega. Ele é reconhecido pela segurança também que entrega durante todo o procedimento. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito válido para a sua carreira, que se caso você ainda não utilize os produtos com a Anvisa, que você reveja isso sobre segurança, sobre qualidade, sobre confiança do cliente e que a partir de agora você faça diferente. E você que já utiliza, que bom que você ouviu e teve certeza de que você está no caminho certo. Espero vocês no próximo conteúdo e não esquece, se depois de tudo isso que você assistiu, você ainda não está me seguindo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.